Os dois olhos de Sansão, versão áudio, trecho número 2. Trigo sem palha. Dizer os dois olhos de Sansão em vez de os olhos de Sansão é redundante, não é? Vamos ver, partindo dessa redundância na narrativa bíblica, algumas curiosidades, porventura interessantes. Ele, segundo Juízes 14, 1 e 2, viu em Timnata, uma localidade filisteia situada na região correspondente à atual faixa de Gaza, uma mulher que chamou a sua atenção e lhe agradou. Ao regressar a casa, contou o sucedido a seus pais e pediu-lhes que lhe tomassem por mulher. Conforme Juízes 14:3, tal pedido ter-lhes-á desagradado, pelo que tentaram dissuadi-lo, lembrando-lhe de que entre as mulheres do seu povo, Zorá, uma localidade em Judá, atualmente Israel, de onde era originário, haveria certamente alguma que também lhe agradasse, podendo por isso vir a tornar-se sua esposa. Sansão não atendeu aos argumentos dos seus progenitores, insistindo que queria a referida filisteia, pela razão de ela agradar aos seus olhos. Segundo Juízes 14:7, voltou a Timnata e falou à filisteia em questão, tendo-lhe ela novamente agradado aos olhos. Ter-lhe agradado aos olhos significa, claro, que lhe agradou à vista. Em Juízes 16:13 é referida outra filisteia, chamada Dalila, que casou com Sansão. Esta, seguindo os conselhos de alguns nobres do seu povo, traiu-o e, tendo-lhe armado uma cilada, alertou-o para a aproximação dos filisteus, os quais, estando ele subjugado e incapaz de se defender, conforme consta em Juízes 16, 20 e 21, lhe arrancaram os olhos. Até aqui foram mencionados os olhos de Sansão. O conteúdo de Juízes 16, 28 refere os seus dois olhos. Vamos ver. Em Juízes 16, 23, é mencionada a organização por parte dos príncipes filisteus de uma festa em honra de seu deus Dagom e para, aproveitando a ocasião, comemorarem a captura de Sansão. O alinhamento dos festejos, segundo Juízes 16, 25, incluía brincadeiras por parte dele. Os filisteus, tendo-o detido e cegado, quiseram humilhá-lo e divertiram-se, obrigando-o a fazer de bobo da festa e a ficar em pé entre as colunas sobre as quais a casa onde decorriam as celebrações estava assente. Humilhado e naturalmente enraivecido, pediu ao que o guiava, conforme consta em Juízes 16, 26, para o levar até aos referidos pilares, de forma a, terá ele dito, poder apoiar-se neles. Uma vez encostado aos postes que sustinham a casa, segundo Juízes 16, 28, clamou silenciosamente a Deus, pedindo-lhe que se lembrasse dele e que o capacitasse de maneira a poder vingar-se dos filisteus pelos seus dois olhos. Sansão quis vingar-se dos filisteus pela perda dos seus dois olhos.
porque terá em Juízes 16:28 ficado escrito: pelos meus 2 olhos e não apenas pelos meus olhos. Não seria a mesma coisa dizer de uma forma ou da outra? Em minha opinião, não. Não era. E porquê? Porque o facto de o conteúdo em questão referir os 2 olhos de Sansão leva-nos, em meu entender, ou pode levar-nos, a pensar em algumas das razões possíveis de termos sido feitos com 2 olhos. O que lhe parece? A meu ver, se o texto em causa se limitasse a mencionar os olhos e não fosse ao pormenor redundante de se referir aos 2, dificilmente nos levaria a fazer tais dissertações. Concorda comigo? E que possíveis razões poderão ter sido essas? Já alguma vez pensamos no assunto? Se ainda não, podemos pensar agora. Está bem? Sim? Vamos lá então. Temos 2 olhos, no entanto, podíamos ter sido feitos com 1, com 3, com 4 ou até com mais. Não é verdade?